Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre as principais fraudes fiscais que os brasileiros cometem no dia a dia. E o que será que você deve fazer para evitar problemas com a Receita Federal? Tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. A Escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Já está contando os minutos para ir para Londres, né? Então, vou te contar uma incrível novidade. Já estão abertas as inscrições para o Grupo Londres 2025. E você ainda vai estudar na melhor escola de inglês do Reino Unido. Vai fazer mais de 30 passeios em Londres e vai morar numa casa de uma família inglesa ainda. E ainda pode ficar muito melhor. Você ainda pode conhecer Paris, Lisboa e Edimburgo no intercâmbio só. Quer saber mais? Entre em contato com a gente e corre que as vagas estão acabando. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Ei você! Esgoto não é lixeira. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A tubulação de esgoto é preparada para receber apenas água de uso doméstico. Se você joga lixo ou direciona a água da chuva para a rede de esgoto, está contribuindo para o entupimento e sobrecarga do sistema. Papel higiênico, absorventes íntimos, fios de cabelo,
Restos de comida e até óleo de cozinha usado entopem a rede de esgoto e podem causar um enorme problema na sua casa e na vizinhança. Fique ligado, lugar de lixo é no lixo. Águas de Pará de Minas, a vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Recentemente, a Receita Federal esteve em Pará de Minas realizando uma verdadeira operação aí contra a sonegação fiscal. E eu trouxe aqui alguns dados importantes que mostram que essa operação que foi feita aqui na cidade não se atém somente a terras patafufas, não. Está sendo realizada em todo o país. Isso porque o Brasil é um dos principais sonegadores fiscais do mundo. Olha só esses dados que eu preparei para vocês. A pirataria e a sonegação de impostos causaram prejuízo de 453 bilhões de reais ao mercado brasileiro em 2022. É o que aponta um estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo o estudo, naquele ano de 2022, o Índice Global de Crime Organizado colocou o Brasil na posição 171, 171, em ranking composto por 193 países em relação ao comércio de produtos falsificados, ligando o sinal aí de alerta. Além da pirataria, sonegação e contrabando, o mercado ilegal ainda envolve fraude fiscal e furto de serviços públicos. O maior prejuízo vem da sonegação de impostos, que só em 2022 o governo deixou de arrecadar 136 bilhões de reais. Bom, e diante desses dados alarmantes, eu recebo aqui hoje a advogada especialista em direito tributário, doutora Júlia Machado, justamente para falar para a gente quais são as principais fraudes que os brasileiros cometem no dia a dia e como os brasileiros podem aí se prevenir e estar em dia com a Receita Federal. Bom, Júlia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de algo que está presente aí no nosso dia a dia e que chama muita atenção pela frequência que isso ocorre na nossa cidade e, claro, em todo o Brasil, né? Eu te agradeço o convite também, que é uma honra estar aqui no programa Observações. E é isso mesmo, infelizmente o Brasil ocupa aí um lugar de destaque em níveis de sonegação fiscal. Agora, esses dados que eu trouxe aqui, como que você avalia também esse cenário das diversas fraudes que as pessoas fazem em relação à Receita Federal, ao fisco, ou seja, não estarem em dia aí com as suas questões fiscais? Também, infelizmente, no Brasil, os brasileiros eles não ligam para determinados ilícitos, né? A sonegação fiscal é um crime que não indigna tanto o brasileiro, porque o brasileiro fica cansado de tanto imposto que ele tem para pagar e ele acaba não se indignando quando você traz dados de sonegação tão altos igual você trouxe no início do programa. Há quem diga, inclusive, que a sonegação fiscal é como se fosse uma legítima defesa do contribuinte em face à arrecadação estatal, que é muito severa. É claro que aqui a gente não traz a legítima defesa como ela é juridicamente, mas as pessoas acabam sonegando para se defender dessa alta carga tributária e atrai para os seus negócios riscos inestimáveis. Agora, Júlio, o que faz o Brasil ser tão favorável à sonegação fiscal e às diversas fraudes que existem por aí? Primeiramente, a nossa alta carga tributária. O brasileiro ele não sente esse retorno em relação à saúde, educação, nas nossas estradas, segurança pública, e por não ver efetivamente esse retorno, ele prefere sonegar, já que isso não vai voltar para ele de forma nenhuma. Agora, em relação às fraudes mais cometidas no Brasil, a gente viu aí nos dados que eu trouxe a pirataria e a questão da sonegação fiscal. Além dessas, quais outras que você percebe no dia a dia, mas que não são tão faladas aí pela mídia como um todo, não são tão abordadas aí na nossa sociedade, mas que estão aí frequentemente no dia a dia? A gente vê muito falar sobre corrupção ativa e passiva, né? Embora sejam tratados pela mídia, a gente não vê tanto retorno
efetivo em relação a isso em termos de contenção, né? Então, quando você me faz essa pergunta, eu penso primeiramente na corrupção. Também tem abuso de autoridade que acontecem e que as pessoas às vezes nem ficam sabendo, nem sabem que aquela situação é uma situação clara de abuso de autoridade, né? Então, eu consigo vislumbrar essas situações. Agora, em relação também, né, ao escândalo aí que a gente viu recentemente das lojas americanas, né, que está devendo aí, teve um verdadeiro rombo ali, porque estava meio que mascarando, né, as despesas e os lucros e os dividendos que estavam tendo ali ao longo dos últimos anos, e agora está em recuperação fiscal. Parece que virou moda a empresa sonegar, como diz, passar o governo para trás e decretar falência, ou antes de decretar falência, decreta aí também a questão da recuperação judicial. Explica pra gente aí, pro público em casa poder entender, o que é a recuperação fiscal, em quais casos ela realmente pode ser vantajosa e por que as empresas têm optado tanto por ela? O caso das Americanas é um caso de inconsistência contábil. Estava vendo ali uma verdadeira maquiagem da situação perante os seus credores, né? Então, por isso, houve por um longo prazo, essa inconsistência contábil, os débitos dela não estavam sendo corretamente contabilizados, e aí isso, a longo prazo, gerou esse rombo de mais de 43 bilhões, salvo engano. E aí levou a Americanas a requerer essa recuperação judicial. A recuperação judicial, ela acontece para que as empresas consigam pagar os seus credores e a partir dali ela consiga se reerguer. Já a recuperação fiscal é quando a empresa faz o gerenciamento do seu passivo tributário, né, através das transações tributárias que ela pode fazer. No caso das Americanas, ela está passando por um processo de recuperação judicial. Para quê? Para que ela não venha, né, a decretar a falência e que ela consiga, com o tempo, pagar os seus credores e continuar durante o trâmite do processo judicial, porque a recuperação judicial ela é um processo judicial, para que ela consiga manter as suas atividades durante esse processo, até que ela consiga efetivamente se reerguer. Agora, empresas assim como Americanas, a gente acha que ficam aí, a gente se atenha somente a essas grandes empresas, mas é muita gente que comete essas sonegações, essas imprudências e que depois o fisco com certeza vai, como diz, né, vai entrar ali entre aspas, na malha fina, que é o que a gente conhece na Receita Federal, mas vai entrar no radar ali do fisco que tem alguma coisa errada em algum momento e isso aí não vai ficar legal a história. Né? A gente pode citar recentemente o caso da Ricardo Eletro, né, que é uma empresa consolidada no mercado, mas que em razão de débitos fiscais teve aí processos tanto de execução fiscal quanto processos criminais até, que levou a empresa a quase fechar as portas. Então, uma empresa que tinha várias unidades, hoje trabalha com pouquíssimas unidades, porque o passivo fiscal dela, né, quase fez com que ela desaparecesse do mercado. Também mais, se a gente pensar a longo prazo, a gente teve a Daslu. A Daslu era uma loja de móveis importados, que em razão de sonegação fiscal, né, principalmente na importação, ela precisou fechar as portas, teve seus proprietários presos. Então, a gente vê que ficar devendo o fisco e fazer isso de forma fraudulenta pode não só atrair o passivo financeiro, mas pode correr o risco, inclusive, de condenações criminais. Agora, a gente tem percebido também uma certa tendência do governo em taxar, né? Principalmente os super ricos. Agora parece que está essa história no Congresso Nacional de taxar os super ricos, porque afinal 1% da população mundial é super rica e quando a gente fala, gente, é bilhões e trilhões aí, é coisa que a gente nem imagina que existe. Então, assim, como que você vê também essa questão da tributação, da taxação desses mais ricos, justamente por conta dessas fraudes fiscais que acontecem, aliás, por aí no dia a dia? Então, a reforma tributária, e aí já vou entrar um pouquinho nesse tema, ela vem para trazer uma justiça tributária. Que é isso? Tributar a partir da condição, da capacidade daquele contribuinte, de modo que quem ganha mais vai ser tributado a uma alíquota maior,
quem ganha menos vai ser tributado a uma alíquota menor para ver se equaliza essa diferença econômica, essa diferença financeira. Então, a tributação dos mais ricos nada mais é, a proposta do governo, que trazer essa sensação de justiça tributária. E aí, sem entrar no mérito se isso está correto ou não, a ideia é essa de trazer essa sensação de justiça tributária. Agora, vale ressaltar que um cenário como o que a gente vive hoje, essa reforma, ela visa também coibir essas fraudes fiscais ou, na sua opinião, vai potencializar essas fraudes? A reforma tributária ela veio para simplificar o nosso sistema tributário. Uma das causas da sonegação também está atrelada à alta complexidade do nosso sistema tributário. Então, vindo a reforma tributária simplificando esse sistema, a ideia é que a gente tenha menos sonegação fiscal, porque a sonegação fiscal diretamente ligada ao cumprimento de obrigações acessórias, simplificando essas obrigações, a gente teria, em tese, menos formas de esconder do fisco. Agora, Júlia, você que atua aqui em Pará de Minas, em região também, e a nível Brasil, né, através da internet aí no online, como que você percebe a situação aqui na nossa região, aqui na nossa cidade? Porque a gente sabe que aqui a gente tem muitas oportunidades, né, de se fazer as fraudes fiscais e a gente então fica até mesmo sem saber. E na hora que acontece alguma coisa, como que aconteceu na semana passada, a gente leva até um susto. Então, como que você percebe aqui na cidade? A gente tem aquela falsa percepção de que nós não seremos pegos. Sobre a fiscalização que ocorreu na semana passada, a gente tem que lembrar que ainda não houve nenhuma penalidade aplicada. Aquilo foi uma fiscalização de praxe, houve a apreensão de vários bens, mas os contribuintes que estavam envolvidos naquela situação poderão, no tempo oportuno, provar que a origem daqueles produtos eram lícitas, que houve o recolhimento dos tributos e aí ter os bens novamente recuperados. Se eles não comprovarem, obviamente a Receita não vai liberar esses bens e a pena que é de perdimento. Então, assim como a fiscalização aconteceu semana passada para um determinado ramo, eu tenho percebido que a Receita, tanto estadual quanto Receita Federal, está fazendo uma maior fiscalização, né, principalmente da área de comércio, da área de indústria também. Então, a fiscalização ela está aumentando. Eu tenho acompanhado fiscalizações recorrentes, não só em Pará de Minas, mas também em toda a região. Ok, Júlia, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais observações. Até já. Se seu filho gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, a escola se esforça para moldar os futuros talentos que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube oferece um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você está procurando uma escola de futebol para o seu filho, que nutre talento e ensine valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, no Campo do Palmeiras, no Recanto da Lagoa. Entre em contato via WhatsApp 37991236642. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas.
perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre as principais fraudes cometidas aí pelos contribuintes brasileiros e como você pode evitar problemas com a Receita Federal. Bom, e por falar justamente no leão, a gente sabe que ele está mordendo aí para tudo quanto é lado, né, Júlia? Mas a gente tem percebido também essa maior atuação da Receita porque houve também uma unificação dos dados dos brasileiros, né? Nos últimos anos aí, através da plataforma gov.br, o próprio Pix também, né? As mudanças bancárias que tem acontecido no nosso país, tem contribuído para que a Receita saiba ou não se a gente está ali sonegando ou se está realmente deduzindo tudo que precisava informar para o fisco. Então, como que você percebe também essa unificação dos dados, se isso foi benéfico ou se isso realmente está prejudicando os brasileiros? Então, para quem anda certo, não está prejudicando. E o leão foi desbancado pelo T-Rex. Porque agora a Receita Federal ela tem um supercomputador que se chama T-Rex, um software que chama Arpia, que faz cruzamento de informações de todos os contribuintes, né? Então você tem informações ali que são enviadas por cartórios, por imobiliárias, informações que são enviadas por planos de saúde, hospitais, clínicas médicas. Todas essas informações são encaminhadas e a Receita tem acesso e ela consegue fazer um pronto cruzamento de dados. Não tem como mais a gente esconder do fisco sequer se a gente adquiriu um plano de saúde e utiliza um plano de saúde, por exemplo. A Receita ela tem essas notícias. A gente compra um imóvel, a Receita já tem essas notícias. E hoje também, União, Estado e município, eles atuam de forma integrada, eles colaboram uns com os outros. Então, se alguma inconsistência é identificada no Estado, ele imediatamente informa a União. Porque se eu tive uma inconsistência aqui, União, pode ser que esse mesmo contribuinte também esteja fraudando os impostos federais. Então existe essa integração aí de informações e os sistemas, os supercomputadores, eles captam essas movimentações financeiras e fazem essa interligação de dados e cruzamento de dados. Então realmente não tem como esconder mais nada do fisco, por isso que a gente está vendo tanta fiscalização e tanta autuação, infelizmente. Agora, a gente sabe também que o trabalho que a Receita vem fazendo, não só a Receita Federal, como você propriamente disse no último bloco, a Receita Estadual também, e em alguns âmbitos municipais também, a gente sabe disso que há fiscalização por algumas prefeituras. Mas então, como que as pessoas ainda encontram brechas para poderem fraudar o fisco, fraudar as questões que precisam estar em dia com a sua legislação, com seus bens? Então, de onde que as pessoas encontram essas brechas? E isso é eterno? Ou seja, as pessoas estão correndo risco aí? Então, Henrique, não é que elas encontraram brechas, é porque a Receita ainda não as notificou. Né? A Receita ela deixa você agir durante um tempo para depois
ela juntar essas informações, ela fica de olho em você em um determinado período, quando ela junta as informações suficientes, ela vai lá e te autua. Então, tudo que você faz hoje, você vai estar ligado pelo menos nos próximos 5 anos sobre uma decisão errada que você toma hoje. A Receita não é que ela não pega, mas ela dá a corda para o contribuinte fazer essas transações que não são legais. Quando ela tem a oportunidade, ela pega e autua. E aí esse decurso de prazo de 5 anos é o que pode trazer um prejuízo enorme para o contribuinte. Ou seja, ela fica como uma espécie ali de Big Brother, só observando para depois dar o bote. Exatamente. Ela fica por um determinado período observando aquele contribuinte. Quando ela já tem informações suficientes, porque ela também tem o setor de inteligência dela, ela vai lá e faz a fiscalização in loco, autua, né? Então não é de um dia para o outro. Agora, em relação às punições, quando alguém é autuado aí, né, a gente fala, foi pego em flagrante aí, né, fraudando o fisco, fraudando as suas informações, né, os seus bens, seus patrimônios e por aí vai, como que é a punição para isso? Porque a gente sabe que a punição também, muitas vezes, além de cadeia, pode ser também uma dor bem grande no bolso, não é isso? Exatamente. A gente tem consequências no âmbito administrativo, civil, né, que vai virar uma execução fiscal, e também no âmbito criminal. Então, a pessoa ela não vai só responder economicamente, financeiramente, por aquele tributo que ela deixou de recolher com a incidência de multa e juros, mas também ela pode responder criminalmente através da Lei 837, que fala dos crimes contra a ordem tributária. Então, além da dor no bolso, ela ainda pode correr o risco de ser presa. Agora, em relação a empreender no Brasil, né? A gente sabe que o empreendedor brasileiro, ele sofre muito, porque é imposto a perder de vista, você não consegue, né? À medida que você vai crescendo com a sua empresa aí, dependendo do tributo, você não consegue nem passar para uma outra classificação, justamente porque você vai pagar mais imposto. Então, como que você percebe também essa mordida? Porque muitas vezes esses grandes empresários nem são, às vezes têm ali os seus bens todos resguardados com holding, por aí vai, mas os menores, os pequenos, acabam se tornando as grandes vítimas disso, até mesmo por falta de conhecimento. Então, como que você percebe essa questão? Em relação aos pequenos, a primeira mentalidade que ele tem que ter é que ele não pode pensar que ele não está sendo visto, né? Porque muitos pequenos empresários acham que exatamente por serem pequenos o fisco não vai incomodá-los, e isso também é uma forma de incentivar a sonegação nesse âmbito. Agora, para aqueles empreendedores que estão tendo dificuldade de empreender em razão da alta carga tributária, isso é por falta de planejamento tributário estratégico, porque através do planejamento tributário você consegue trazer uma melhor tributação, consegue sobreviver no mercado e fazer projeções de crescimento. Ou seja, tem alternativa. Claro, sempre tem. Agora, Júlia, a gente sabe também que ao empreender, muitas pessoas acabam sonegando impostos pela alta taxa tributária do país, como a gente comentou. Mas em relação a isso, na sua opinião, se nós tivéssemos uma carga tributária menor, um Estado também mais reduzido, isso desestimularia as pessoas a não praticarem essas ilegalidades que a gente vê aí no dia a dia? São dois fatores. Eu entendo que se a nossa carga tributária fosse menor e mais justa, digamos assim, claro que a sonegação, ela naturalmente não aconteceria, porque a pessoa não sentiria tanto impacto tributário nas suas atividades. Agora, a grande questão é, se nós tivéssemos um retorno proporcional ao que a gente paga, ainda que a nossa carga tributária fosse elevada, se a gente tivesse um retorno proporcional, as pessoas não ficariam tão indignadas em pagar tributos. Agora, a gente tem ouvido falar bastante no Congresso em relação ao imposto único. Esse imposto único, ele vai ajudar justamente nessa questão de diminuir as fraudes fiscais, porque uma vez eu tendo que pagar apenas um imposto, fica mais difícil eu ter que fraudar, não é isso? O que nós vamos ter com a reforma tributária é a implantação de um IVA dual. Infelizmente, o IVA adotado no Brasil vai ser um dos maiores do mundo em termos de alíquota de referência, que ficou em 26,5%, salvo engano. Então, aqui nós teremos esse IVA dual, a gente tem 5 impostos que vão ser transformados em 3, né? E a ideia é simplificar para poder evitar aí essa sonegação, para tentar conter a sonegação. Em termos de minha expectativa sobre a redução da sonegação,
se a gente continuar não tendo retorno desses impostos, eu acredito que ainda vai ter um alto índice de sonegação. Agora, existem maneiras de pagar menos tributos? Por exemplo, se eu tenho uma empresa, se eu tenho um apartamento, se eu tenho imóveis, existem maneiras de eu pagar menos impostos e mesmo assim manter os meus bens salvos, ou seja, em dia com o fisco? Tem sim, através do planejamento tributário, você faz o que a gente chama de elisão fiscal. O que é isso? Você paga menos tributos, mas de forma lícita, sem infringir as regras tributárias. Então a gente tem mecanismos para poder trazer economia tributária, economia operacional, economia financeira. A gente faz estudo de logística, porque às vezes o local onde a empresa está não é vantajoso para ela. Então tudo isso é através do planejamento estratégico, que a gente reduz custo não só tributário, mas custo de operação também, trazendo essa economia e mantendo o dinheiro no caixa da empresa. A gente então percebe até mesmo muitas empresas mudando, né, de sede, às vezes é situada em Minas, vai para o Espírito Santo, então vai para outros estados brasileiros, onde a alíquota tributária é bem menor, não é isso? Exatamente, isso vai depender também da logística da empresa, né, do que a empresa vende, onde está o fornecedor daquela empresa, onde está o principal cliente daquela empresa, porque às vezes a empresa está em Minas, mas ela tem fornecedores e clientes em São Paulo, então não compensa a princípio que ela fique somente em Minas, a não ser que ela tenha um benefício que seja vantajoso para ela se instalar aqui. Todo esse estudo é feito através do planejamento tributário, porque a depender do local que a empresa está, ela vai pagar mais tributo. Agora, em se tratando de Minas Gerais, a gente percebe muito, principalmente na época dos altos preços aí dos combustíveis, o ICMS de Minas é um dos mais caros do Brasil. Minas Gerais também tem contribuído para essa alta carga tributária que nós mineiros, pagamos no dia a dia, né? Sim, infelizmente Minas tem um dos maiores ICMS do Brasil, mas Minas também tem regimes especiais de tributação, tratamento tributário setorial. Então aqui existem oportunidades que as empresas de alguns ramos podem ter carga tributária reduzida em relação ao ICMS só por estar em Minas Gerais. Então nós temos mesmo um ICMS muito alto, mas para quem tem uma assessoria muito ativa, vai buscar benefícios que o Estado também concede. Agora, a gente tem que explicar também que com essas mudanças tecnológicas que tiveram nos últimos tempos, a gente percebe aí muitos e-commerces, né, lojas que antes eram físicas, se tornando e-commerces também. Daqui a pouco já tem tributo aí eletrônico, né, envolvendo essas questões de delivery e tudo mais. Então, assim, o brasileiro ele tem que ficar atento, porque a todo momento surgem mudanças e atualidades nesse aspecto tributário e fiscal. Exatamente. Principalmente quem está empreendendo precisa ficar atento a essas mudanças. Você citou o e-commerce, por exemplo. Minas tem um tratamento tributário setorial para e-commerce e hoje a gente tem uma cidade em Minas que se chama Extrema, que é um polo, né, dos e-commerces, porque ali ela também tem logística que ela consegue comunicar com São Paulo rapidamente. Então várias empresas do e-commerce têm também sede em Extrema, porque ela consegue logística e ela consegue o benefício de estar em Minas Gerais. Ok, Júlia, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Já está contando os minutos para ir para Londres, né? Então, vou te contar uma incrível novidade. Já estão abertas as inscrições para o Grupo Londres 2025. E você ainda vai estudar na melhor escola de inglês do Reino Unido. Vai fazer mais de 30 passeios em Londres e vai morar numa casa de uma família inglesa ainda. E ainda pode ficar muito melhor. Você ainda pode conhecer Paris, Lisboa e Edimburgo no intercâmbio só. Quer saber mais? Entre em contato com a gente e corre que as vagas estão acabando. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas.
Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra Nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a Nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre as principais fraudes fiscais cometidas pelos brasileiros e como você deve evitar aí problemas com a Receita Federal. E justamente esse tema que a gente vai abordar agora no nosso último bloco. Júlia, a gente falou então, né, sobre os problemas, sobre as diversas situações de fraudes fiscais. Mas então como evitar problemas? Como então eu manter em dia as minhas contas, os meus dividendos, né, o meu patrimônio, mas como diz, com a consciência limpa, com o meu travesseiro bem macio na hora de dormir? A primeira dica que eu dou é nunca minta para o seu contador, né? Sempre apresente as suas operações para o seu contador para que se façam o lançamento das obrigações acessórias de maneira correta e para que não hajam inconsistências fiscais e contábeis dentro da empresa. Faça o compliance na sua empresa para saber se essas obrigações elas estão sendo cumpridas de maneira devida. Faça revisões fiscais. Às vezes você está pagando mais tributo do que deveria e aí tem jeito de recuperar esse tributo pago a maior, ou se você está pagando menos tributo do que deveria, faça essa correção antes que o fisco veja e aplique multas e juros. Então existem várias maneiras de você evitar problemas com a Receita Federal, Receita Estadual, Municipal, qualquer órgão
que seja. Agora, você que é especialista em planejamento tributário, né, tem aí uma larga experiência em relação a isso, qual que é a importância da pessoa se planejar tributariamente? Quando a gente fala planejamento, as pessoas entendem que é algo a longo prazo, mas não, pode ser feito a curto e médio também, dependendo da urgência ou do grau ali de irregularidade que a pessoa tem naquele momento, né? Exatamente. O planejamento tributário, quando a gente pensa em um planejamento mais robusto, a gente pensa em um planejamento a longo prazo, né? Mas existem situações que a gente consegue fazer a médio e curto. Por exemplo, quando a gente vai escolher um regime de tributação. A escolha de um regime de tributação, ela pode ser feita a médio prazo ou até mesmo a curto prazo. Muitos, inclusive, deixam para a última hora, lá em janeiro, na hora que já tem que optar por um regime de tributação e escolhem naquele momento qual o regime vão adotar naquele ano. Mas o ideal é que o planejamento ocorra a longo prazo e que você acompanhe esse planejamento, porque é uma tomada de decisão que você faz, às vezes, no início do ano, que ela vai começar a te dar retorno só daí a 1 ano, 2 anos. Então, o planejamento, ele realmente é mais a longo prazo, quando você quer fazer de forma mais robusta. E, sobretudo, ser feito por pessoas realmente capacitadas, porque se você coloca o seu patrimônio, os seus dados na mão de pessoas aí, né, que não entendem do assunto, pode piorar a situação ainda mais, não é isso? Exatamente. E muitos acham que planejamento tributário é só escolha de regime de tributação. E não é. O planejamento tributário, ele tem outros objetivos, como eu disse há pouco, de redução de custo operacional, redução de custo financeiro. Às vezes a sua empresa tem mais funcionários, por exemplo, do que ela deveria ter. Às vezes a folha de salário dos seus empregados, ela está sofrendo uma tributação que não deveria estar sofrendo, né, das verbas indenizatórias, por exemplo. Então, tudo isso é analisado através do planejamento tributário. Tá? E isso é feito mais a médio e longo prazo. Agora, na internet, né, eu tenho certeza aí que você já deve ter percebido isso, e muita gente que está nos assistindo aí também, tem um tanto de guru da internet que fala, faça isso, faça aquilo outro, e as pessoas acabam percebendo ali, às vezes o vídeo é tão bem tratado, a pessoa tem ali todo um verniz que realmente passa uma credibilidade, né, sabe se comunicar, tem uma boa oratória, mas que não sabe nada. E aí, na hora que a pessoa vai realmente colocar aquilo que está sendo incentivado pela internet de maneira equivocada, ela pode ter muito mais problemas. Então, daí também ir em profissionais capacitados e deixar a internet, esses famosos aí mentores de lado, porque afinal tem que ser todo feito um estudo intrinsecamente, ou seja, profundo, né, aprofundar ali dentro daquele problema para resolver como vai ser resolvido. Primeiramente, o planejamento tributário, ele não é um produto de prateleira, a gente costuma falar. Não é porque um tipo de planejamento dá certo para uma empresa que ele vai dar certo para outras empresas, ainda que sejam do mesmo ramo. E é muito isso que se vende pela internet, né? Modelos de planejamento tributário, né? Inteligências artificiais, que você apenas joga informações e ela te entrega ali o melhor regime de tributação para a sua empresa, sem fazer um mínimo de um estudo aprofundado em relação às peculiaridades daquele negócio. Então tem que tomar muito cuidado com essas promessas de internet. Outra questão que eu vejo também com essas promessas, com esses gurus, recuperação de créditos tributários. Você tem aqui inúmeras oportunidades de ver o dinheiro, né, dentro da sua empresa novamente, de um imposto que você pagou a maior. Mas a pessoa não fez um estudo aprofundado daquelas obrigações acessórias e às vezes está atraindo não o crédito que você está esperando, mas sim um verdadeiro prejuízo que pode quebrar a sua empresa. Então tem que tomar cuidado com pessoas que vendem planejamento tributário de prateleira, pessoas que vendem recuperação de crédito tributário sem um mínimo de responsabilidade. Bom, Júlio, nosso tempo está acabando. Quem quiser saber mais informações, porque afinal é um assunto muito denso, é um assunto que, como diz, gera aí vários programas, a gente pode fazer até uma temporada só desse programa, porque realmente é algo que chama muito a atenção e que tem muita dúvida, né? E é um assunto realmente muito denso. Então, quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para tirar mais dúvidas com você? Pode entrar em contato pelo telefone 37 3232 3281 ou então através da minha rede social, @juliamachado19. Eu estou ali diariamente postando novidades, postando informações. Eu também fico à disposição. Bom, e quais são as suas considerações finais? Bom, eu encerro então falando aqui para que as pessoas elas procurem ao máximo andar de maneira correta com o fisco, porque hoje em dia está realmente muito difícil de você esconder qualquer tipo de transação comercial, tá? Com a intenção de sonegar impostos, tá? Realmente a Receita está em cima, Receita Federal, Receita Estadual. Então, a minha dica é que você evite ao máximo esse tipo de conduta e tenha a mentalidade de que a sua
empresa, ela nasceu para perpetuar. Ela não nasceu para explodir, ela não nasceu para morrer amanhã por conta de um problema fiscal. Procure sempre uma assessoria tributária que vai trazer informações e que vai ajudar vocês a se regularizar, e é isso que eu deixo para hoje. Bom, Júlia, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!